Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu blog de notas. Eu estou a gravar já no sábado e o facto de ter ido ontem ao jogo do Benfica deixou-me ainda com menos tempo do que é habitual para gravar, montar e, portanto, publicar o vídeo. Não sei ainda se o vou publicar amanhã à noite, portanto, domingo à noite, como é habitual, ou já na segunda-feira. Mas de facto, como disse, a minha ida ao jogo do Benfica ontem deixou-me com menos tempo, mas foi muito bem gasto esse tempo, com uma vitória folgada contra o Braga, 5-1. Tivemos aquele penalti no final, e já vamos falar desse penalti. O que me deixa sempre a pensar, já da última vez o Benfica estava a ganhar 4-0, sofreu aquele golo já no final, ainda não conseguimos um 4-0, um 5-0, há sempre ali aquele golinho da equipa adversária para chatear. Mas ainda assim é uma vitória muito boa contra o Braga, a equipa teve muito bem, tirando ali naqueles minutos iniciais em que íamos sofrendo até um golo logo no primeiro minuto, certamente ainda no primeiro minuto, com uma bola ao poste, mas sobrevivemos a isso, carregámos no acelerador e tivemos uma vitória muito boa contra o Braga. Os adeptos também tiveram 61 mil pessoas na Luz e os adeptos estiveram em grande também no apoio à equipa. E entretanto, ao pensar nos adeptos que lá estiveram, portanto, no número de pessoas que estiveram no estádio, lembrei-me da minoria bracarense que estava lá na zona da equipa adversária, dos adeptos adversários. E lembrei-me do que aconteceu logo antes do jogo, porque houve um minuto de silêncio em homenagem ao Fernando Mendes, antigo jogador da seleção portuguesa, jogador também do Sporting e treinador, e o Benfica honrou também, e honrou bem essa glória do futebol, independentemente do clube. É um bom jogador português, foi treinador, é do mundo do futebol, devemos-lhe essa homenagem, independentemente da equipa. Mas, infelizmente, inexplicavelmente e de uma forma que eu acho completamente estúpida, os adeptos do Braga não o souberam honrar. E enquanto, vou dizer, 61 mil pessoas estavam em silêncio, no mais profundo silêncio, em homenagem, havia a meia dúzia de adeptos que lá estavam do Braga a cantar. E eu não consigo perceber isso, é uma tremenda falta de educação, não tenho palavras sequer para descrever, não percebo o que é que passa na cabeça dessas pessoas. Quer dizer, se fosse alguém diretamente relacionado ao Benfica, que dissesse só respeito ao Benfica, ainda assim é uma tremenda falta de educação, de tato, não sei, não consigo mesmo apelidar. Mas não, ainda para mais estamos a falar de uma pessoa que é transversal, não é do Benfica, não é do Braga, é transversal ao mundo do futebol português, e eles comportam-se daquela forma. São animais irracionais. É tudo o que eu tenho a dizer. E atenção, digo isso dos adeptos do Braga, como já tive certamente que dizer de adeptos do Benfica ou de qualquer outro clube, mesmo do Benfica. Por vezes isso acontece e é a coisa mais estúpida que pode haver. Não consigo mesmo apelidar. Mas pronto, depois desta vitória de 5-1 contra o Braga, o penalti, já me ia esquecendo. Pronto, finalmente marcaram um penalti contra o Benfica. Já não vamos, portanto, bater o recorde do Sporting, que era de 4 anos, acho eu. Não sei, já foi na época de 90. E eu, sinceramente, não ligo a isso. Isso são... Lá está, são coisas que não têm a ver com o futebol dentro das 4 linhas e eu pouco me importo com isso. Ainda assim, os comentários que eu já vi, acho que foi no Twitter ou foi no Facebook do Sporting, eu não sigo, obviamente, mas no Facebook, no meu mural, na minha feed de notícias, já vi isso, e o próprio Twitter ou Facebook oficial do Sporting comentou esse penalti contra o Benfica, o que eu acho ridículo. O que é que eles têm a ver com isso? Quer dizer, colocarem os comentadores falarem disso nos programas de televisão, enfim, já sabemos o que é que a casa gasta. Agora, o Twitter oficial de um clube estar a criticar de forma tão direta como foi um penalti contra a equipa adversária,
praticamente depois de acabar o jogo. Eu, sinceramente, lá está, o Sporting atualmente vive muito mais do Benfica do que deles próprios. Portanto, falam muito mais do Benfica do que deles próprios. São opções. Mas não consigo perceber. Eu sinceramente nunca fui apologista de guiar os meus objetivos olhando para os adversários e criando um ódio irracional contra eles. Eu penso que já aqui disse, exerço atualmente funções de líder de equipa numa operação de call center. E enquanto líder de uma equipa, eu não... Às vezes por brincadeira isso acontece, mas apenas por brincadeira, porque de resto eu não instruo a minha equipa para olhar para os resultados dos outros e dizer vamos acabar com eles e eles são horríveis, são más pessoas, estão a ser melhor que nós. Não. O que eu lhes digo é, meus caros, têm que se superar a vocês próprios. Vocês conseguem fazer mais, vamos ser os melhores. Mas não vamos ser os melhores a bater nos outros. Vamos ser os melhores porque nós somos os melhores, nós temos que ser os melhores e temos que, acima de tudo, ser primeiro melhores que nós próprios. Superarmos a cada dia e trabalhar para nos superarmos a nós a cada dia. Não é olhar para os resultados do adversário. E eu sempre fui educado dessa forma. Mas pronto, passando à frente, que eu sinceramente nem merece assim grandes comentários. Contra o Bayern, o próximo jogo do Benfica já serão outros 500, não serão os 5-0 do Braga. Não vou dizer que temos hipóteses. Agora, a questão, gostava muito, ainda para mais, na Allianz Arena vai ser muito complicado. Agora, há aqui duas possibilidades. Se o Benfica jogar atrás, à defensiva, eu temo bem que sejam cilindrados de forma épica, porque apesar de bons jogadores, bons defesas, a defesa não está tão consistente quanto devia. E no fundo é um bocadinho como o Bayern também está. Basta olharmos para o que aconteceu com o jogo da Juventus. A Juventus, enquanto esteve em cima do Bayern, conseguiu marcar golos, conseguiu estar muito bem. Depois, quando se fechou na defensiva, na tentativa de segurar o resultado, que lhe era favorável, o Bayern caiu-lhes em cima, deu a volta por completo ao resultado. E o Benfica não pode cair nesse mesmo erro. Tem que jogar ao ataque, confiar nos jogadores que tem, na solidez ofensiva que tem vindo a demonstrar, e apenas dessa forma é que eu digo que tem mínima chance de obter um bom resultado em Munique. E depois então no jogo na Luz logo se verá, temos os nossos adeptos aqui para nos apoiar. E entretanto lembrei-me também de um outro pequeno ponto que tem a ver com o futebol fora das quatro linhas, que é aquela situação que surgiu esta semana, que surgiu mais fortemente esta semana, do Bruno de Carvalho ter proibido os funcionários do Sporting de utilizarem vermelho. Muitas piadas já se fizeram sobre isso, sobre os jogadores, se estiverem a sangrar, são expulsos do clube, etc. Mas lá está. Eu acho que é ridículo. Eu não consigo comentar isto porque simplesmente a única palavra que me ocorre é ridículo. Não consigo perceber, quer dizer, eu trabalho para nós. Por acaso agora somos multicoloridos, mas eu não... Imaginemos que, por exemplo, na Vodafone estarem a proibir as pessoas de usarem azul porque refere a mel, ou qualquer outra empresa, quer dizer, é absolutamente ridículo, não consigo encontrar palavras. E depois é isso, e é o novo passatempo do Sporting, que eu vou deixar aqui o panfleto, uma imagem do que foi divulgado, que remete a um passatempo para adeptos do Sporting, que lhes oferece um jantar para 4 pessoas, e tem que construir uma frase em que, por exemplo, refira, eu agora não tenho aqui presente, não sei de cor, mas lembro-me que tinha que referir penalti e eterno rival. Quer dizer, um passatempo em que, no fundo, o que é pedido é que os adeptos falem mal da equipa adversária. Lá está, voltando ao que eu tinha dito no início, continuam a olhar mais para o Benfica do que para eles próprios, em vez de ser algo de apoio à própria equipa. Não, vamos fazer um passatempo para premiar quem disser mais mal
do Benfica. Isso é absolutamente ridículo, mas já no fundo é aquilo a que já estamos habituados. Mas pronto, vamos passar à frente. Por exemplo, em Portugal, temos aqui a situação do voto que foi feito esta semana na Assembleia sobre a prisão dos ativistas angolanos, e em que PSD, CDS e PP votaram a favor da prisão dos angolanos. Também não consigo perceber. O PCP, bom, enfim, todos percebemos o porquê do voto. Vai contra a geringonça, mas no fundo todos percebemos o porquê desse voto. Agora, PSD e CDS aliarem-se, no fundo estarem-se a aliar e a votar a favor da prisão de pessoas que aparentemente se limitaram a ler livros que não deviam, mas mesmo que estivessem a fazer oposição a um regime ditatorial, não consigo compreender e aceitar essa posição do PSD. Li também uma afirmação feita por, eu não me recordo, porque na feed de notícias eu uso uma aplicação que é o Feedly, tenho lá vários sites que sigo, agências noticiosas, jornais e sites internacionais, etc. E passei por esta afirmação: preocupem-se com a falta de dinheiro no Serviço Nacional de Saúde e não com a eutanásia. É como digo, não reparei quem é que disse, eu passei só, esse era o título, eu não parei para ler a notícia, mas depois aquilo ficou-me na ideia, fiquei a matutar nisso. E no fundo, lá está, nós somos encaminhados a preocupar-nos com outras coisas, porque não somos nós que nos preocupamos com a eutanásia, nós somos encaminhados a preocupar-nos neste momento com a eutanásia. E eu já tinha referido isso aqui há umas edições atrás. Tem a ver com o facto de nós, portanto, o tema da eutanásia ter aparecido num momento propício à geringonça, exatamente para nos levar a pensar naquilo que certas e determinadas pessoas, grupos de pressão, de opinião, etc., pretendem. E isto é mais uma dessas situações. Porque hoje em dia fala-se muito de eutanásia. Agora, entretanto, já passou um bocadinho o tema. Mas ainda assim, vai certamente daqui a pouco tempo voltar aí à baila. Mas, na realidade, o que importaria mesmo discutir, pensar e resolver é a falta de dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. É inadmissível. Como, por exemplo, eu li também, por alto, uma situação qualquer, acho que era no Hospital de Chaves, que estavam a recusar, não poderiam fazer operações porque não havia anestésicos ou material de sutura, não sei, era assim uma coisa do género. Eu tenho até conhecimento de pessoas que no Hospital de São José, em Lisboa, precisavam de fazer pequenas cirurgias, coisas mais pequenas, e que não foram anestesiadas, mesmo anestesia local, e tiveram de passar por dores bastante grandes, porque não havia ordem para poupar no material. Isso não pode acontecer. Num país como Portugal, nós não somos um país de terceiro mundo. Isso não pode acontecer. Mas lá está. A culpa é nossa, porque nos preocupamos com aquilo que nos levam portanto, a preocupar, não é? Portanto, apontam-nos uma direção exatamente contrária àquilo que nós devíamos efetivamente estar a olhar. E a culpa é apenas nossa, que acabamos por cair nessa esparrela sem abrir os olhos e sem discutir, olhar e resolver aquilo que é efetivamente importante. É como, por exemplo, o caso do BES, porque saiu uma notícia esta semana que diz que os dinheiros que a União Europeia vai atribuir a Portugal nos próximos anos serão, em parte, pelo menos, utilizados para pagar aos investidores que ficaram sem dinheiro no BES, sobretudo aos pequenos investidores. Saiu a notícia, foi muito fugaz, não se sabe sequer a legalidade ainda bem disso, mas a verdade é que, por interesse de certas pessoas, isso nem sequer se discutiu, nem foi muito falado. Mas é exatamente sobre casos como este que nós devíamos olhar e discutir este tipo de situações. Fica apenas aqui o apontamento, porque é como eu digo, falou-se muito pouco.
mais uma medida populista que provavelmente nem sequer é legal, porque a União Europeia depois vai verificar onde é que foram utilizados os fundos europeus e, caso não tenham sido utilizados de forma legal para desenvolvimento do país, podem ser pedidos de volta, o que nos vai criar um grande problema. Lá está, é um mau financiamento, nós estamos a financiar lá fora de forma completamente incorreta. E vamos ver onde é que isto nos vai levar. Passando para a política internacional, o Donald Trump deu uma grande alfinetada contra quem pratica o aborto. Houve quem dissesse que seria o fim dele, mas eu volto a repetir que, apelando aos extremismos nesta fase das primárias, apesar de haver muita gente a favor do aborto, há também imensa gente contra. Daí que ele deixou os pró-aborto para outros candidatos, sabendo que ia ganhar muito mais se cativasse os que estão contra o aborto. Estas situações são muito estudadas, sobretudo os americanos então são excelentes nisso, porque o candidato faz este tipo de declarações, a maior parte das vezes não por não por ser necessariamente essa a opinião dele, mas porque é aquilo que vai cativar o seu eleitorado, ou aquilo que pensam ser o eleitorado desse candidato. Ou seja, olhando para toda a base de apoio atual do Donald Trump, a situação foi estudada por forma a verificarem, dentro dessa base de apoio e dentro daqueles que estavam indecisos, se seria melhor manifestar pró ou contra o aborto. O meu amigo Abel Castro falou também esta semana sobre a Coreia do Norte. Portanto, ele também tem um vlog que eu aconselho a que vejam, muito bem construído. O link já o deixei, mas vou deixar novamente, obviamente, nos comentários. Mas ele falou sobre estar bastante preocupado com a Coreia do Norte. Eu, sinceramente, não considero a Coreia do Norte uma ameaça. Apesar de tudo o que se tem falado sobre eles estarem a experimentar mísseis de longo alcance, testes nucleares, etc., etc., eu sinceramente não me preocuparia muito com isso, porque vejo a Coreia do Norte como aquele país que, aliás, já houve várias notícias sobre isso, situações em que as agências noticiosas da Coreia do Norte publicaram lá para dentro notícias que davam conta que eles já tinham chegado a Marte ou, sei lá, um planeta aí qualquer do Sistema Solar. E por isso eles têm muito aquela mania de, fazerem crer os outros, crer que são uma enorme potência, mas na realidade eu sinceramente acho que eles não têm o mínimo de capacidade, estão a tentar jogar com o medo de que podem eventualmente ter esse arsenal todo, mas eu sinceramente duvido exatamente por causa desse tipo de notícias completamente estapafúrdias, que por vezes nós ficamos a saber que são divulgadas lá internamente. Eu acho que isto é mais uma manobra de fazer, principalmente lá dentro, os norte-coreanos, abafados por aquele poder ditatorial, fazerem crer que são os maiores do mundo e que têm toda a capacidade para dominar de forma internacional, aniquilar os vizinhos sul-coreanos, aniquilar os Estados Unidos da América e outras potências, por forma a que a população apoie um regime completamente opressor, e que de outra forma poderia começar a gerar contestação por parte das massas. Desta forma não, desta forma passa-se aquela ideia de, graças a mim, o grande ditador, nós somos uma enorme potência, por isso não se rendam, porque a alternativa poderia ser muito pior. E no fundo é isto. Eu ainda tinha aqui um outro tema, mas vou deixar para a semana como aperitivo. Tem a ver com uma notícia que eu li, uma pequena entrevista de opinião
que eu li agora sobre as novas regras que vão sair relativamente à procriação medicamente assistida. Mas, no entanto, isto já vai longo, eu não queria alongar muito mais, até porque, como digo, o tempo escasseia e desta forma consigo editar, adicionar as imagens que pretendo e publicar o vídeo ainda há tempo. Por isso, fica já o teaser. Para a semana vamos falar de procriação medicamente assistida. Neste caso, deixo a questão: devia ser apenas usada como tratamento de uma doença ou também deve ajudar os casais de mulheres homossexuais ou mulheres que solteiras e mesmo que sejam heterossexuais insistam em ser mães? Procriação medicamente assistida só para doença ou para outros casos? A minha opinião fica para a semana. Até lá, um grande abraço.